Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu estou tendo a honra de receber aqui o Arthur Coimbra, que é o secretário nacional de telecomunicações lá do Ministério das Comunicações. Ele é o homem. Você tá bom, Arthur? Obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Bom, Carlão, eu que agradeço aqui, em nome do Ministério das Comunicações, a oportunidade de trocar ideia sobre isso. Antes da gente falar um pouquinho de telecomunicações, eu quero situar o meu telespectador para contar um pouquinho da história do Arthur. Quem que é o Arthur? Como é que o Arthur foi parar no Ministério das Telecomunicações? Eu já andei olhando aí, você é um craque do assunto, então eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua carreira para dar uma situada no pessoal aí. Tá bom, eu tenho formação em Direito, né? Sou procurador federal com mestrado em Direito, mas eu atuo em telecomunicações há mais de 15 anos, desde, né, formulação de políticas públicas de telecomunicações na Presidência da República, mas também no Ministério das Comunicações há mais de 10 anos, onde eu fui diretor de banda larga e hoje eu sou secretário de Telecomunicações. Tem uma passagem aqui que eu queria saber um pouquinho sobre esse tema também, que é um tema da moda. A gente fala em LGPD, Geral de Proteção de Dados, e você tem você é corregedor lá da ANPD. O que é isso? Isso, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é uma entidade nova no Brasil. Muitos países já possuem autoridades semelhantes há décadas, né? No Brasil surgiu agora, e ela surgiu basicamente para supervisionar e orientar o atendimento à nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que também é uma lei recente, né, de poucos anos atrás, e que vem no sentido, de um lado, né, proteger o direito dos titulares de dados para que os seus dados não sejam utilizados de maneira indiscriminada, de forma em desacordo àquilo que foi estabelecido, mas também dar maior segurança jurídica às empresas no uso desses dados para suas atividades. Olha, deixa eu te falar, eu ando bastante pelo Brasil e a gente está falando de 5G aqui, eu venho há algum tempo escutando muito esse tema do 5G. Mas antes da gente falar do 5G, né, eu queria até entender um pouco melhor esse assunto, para a gente que é leigo, falar assim, não, o 5G depois do 4G veio o 5G e a coisa parece que não é bem assim. O 5G é um negócio mais disruptivo. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho o que é esse bicho chamado 5G. Tá ótimo, Carlão. Todo mundo, né, pensa que o primeiro pensamento, né, de quem escuta pode ser no sentido de que o 5G é um 4G melhorado. Mas não é só isso, né? É claro que o 5G ele oferece capacidades de 10 a 20 vezes maiores de transmissão de dados do que o 4G. Para você ter uma ideia, quando se testa o 4G aqui na cidade, né, você tem aí uma velocidade média experimentada de 5 a 60 megabits por segundo, e algumas operações de 5G já existentes, por exemplo, na Europa, você está chegando a 1 gigabit por segundo, quer dizer, uma capacidade quase 20 vezes maior. Então, realmente tem uma velocidade mais alta. Mas o 5G ele é mais do que isso, né? O 5G ele vem preparado para duas coisas que são importantes de maneira geral para certas aplicações, certas empresas, certos usos. Por exemplo, a primeira delas é o que a gente chama de missão crítica. Né? Missão crítica é quando você precisa de uma resposta muito rápida a um determinado evento. Então, como o 5G ele tem uma latência muito baixa, o que a gente chama de latência é o tempo que a comunicação leva para sair de um ponto a outro, né? Que comando leva para ser respondido. O 5G tem uma latência muito baixa, então ele responde muito rápido aos comandos,
e as requisições, isso faz com que as pessoas chamem o 5G de internet táctil. É como se você estivesse tocando na internet, porque ela responde de maneira muito imediata às suas requisições. E a outra coisa que o 5G vem trazer também de especial é a internet das coisas. O 5G ele permite a conexão de até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado à internet. Então, você vai ter todas as atividades econômicas, basicamente, se transformando digitalmente de maneira mais intensa por meio do 5G, né? Por meio da internet das coisas. Então, vamos falar de produção agropecuária, né? Desde rastreamento de bovinos, monitoramento de cultivos, né? Até o transporte desses bens ao porto, do porto em diante, como é que você grava os containers com 5G para facilitar o processo de exportação e importação, sem precisar daquela papelada, daquela fiscalização toda. Então, tudo isso vem melhorar o desempenho da economia brasileira e, em especial, do agronegócio no Brasil, né, da agropecuária, que já tem um desempenho, uma produtividade grande e, com isso, vai crescer ainda mais. Me parece que o 5G ele começa pelas grandes cidades, depois vai, vamos dizer assim, afunilando para os locais de menor população. Eu entendi errado, é isso mesmo. E como é que isso conversa com a agricultura? Porque a agricultura geralmente está nos lugares mais ermos. Então, como é que a gente vai poder aproveitar o 5G se ele vai chegar lá na agricultura mais tarde, mais depois? Eu não sei se eu entendi e se me faço compreender aí em relação a esse tema. Não, a dúvida está bem clara, assim, né? Todas as novas tecnologias, com 3G, com 4G foi assim, né? E com 5G, a tendência é que ela realmente comece pelas capitais, pelas grandes cidades, e a partir daí vai entrando, né, para cidades menores. O edital, inclusive, é desenhado dessa forma, né? Mas isso é para o 5G standalone, que a gente chama, que é um tipo de 5G bastante específico. Agora, no edital também existe uma previsão de cobertura de cerca de 9.600 localidades rurais do Brasil. Né? São praticamente todas as localidades mapeadas pelo IBGE, são localidades muitas vezes hoje que não tem nem 2G, e já vão passar a ter o 5G não standalone, né? Já vão passar a ter o 4G ou o 5G não standalone, e com isso, essas localidades rurais e as comunidades em volta já vão poder usufruir do serviço, né? Mais do que isso, né? As localidades e as áreas rurais que, porventura, não venham a ser atendidos por meio do edital, deve sobrar algumas, elas serão atendidas por meio do FUST. A Frente Parlamentar da Agropecuária fez um intenso trabalho para aprovar a nova lei do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. É um fundo que até hoje já arrecadou mais de 20 bilhões de reais, mas por um problema legal, esse dinheiro nunca foi aplicado na expansão do serviço de telecomunicações. E agora, essa lei foi aprovada no ano passado, né? E a partir desse ano a gente já vai ter recursos para levar a conexão para as áreas rurais onde as empresas, por exemplo, não têm interesse. Agora, muitas empresas já têm interesse em espontaneamente levar o 5G para áreas rurais, porque interessa para elas, né, prestar esse serviço, né, e apoiar o agricultor nesse aumento de produtividade. Outra característica desse leilão, eu queria até que você esclarecesse para nós o que isso na prática quer dizer, que é o fato dele não ser um leilão, é um leilão não arrecadatório, quer dizer, não é um leilão que foi feito para colocar dinheiro no caixa do governo, o governo fazer outras coisas com ele e não focar no assunto, no tema em questão. Será que eu entendi direito? Eu queria que o senhor explicasse sobre isso. Carlão, a sua explicação está perfeita, né? A sua visão está perfeita. É um leilão não arrecadatório. Esse leilão, que a gente chama, né, de não arrecadatório, ele é diferente de todos os leilões que a Anatel, né, o setor de telecomunicações, já realizou desde 1998. Os leilões eles eram primariamente arrecadatórios, mas também tinham algum espaço
para certas obrigações de investimento, mas eles eram primariamente arrecadatórios. Foi assim todos os anos. Esse ano é uma exceção, é o primeiro leilão que ele é primariamente não arrecadatório. Então, a gente está falando do maior leilão de telecomunicações da história da Anatel, são cerca de 50 bilhões de reais, né, no valor econômico desse leilão, e mais de 80% desse valor vai ser dedicado a investimentos, vai ser convertido em investimentos, né, e não arrecadado pura e simplesmente. E o que significaria muitas vezes deixar, né, a população sem o serviço, né, na medida em que a gente não estaria obrigando os operadores a fazerem uma série de investimentos que agora sim a gente está obrigando. Existe um potencial, e eu tenho a impressão que tem uma revolução em curso que está vindo por aí, que vai vai transformar, e eu falo isso principalmente falando, nem estou muito saindo ainda do agronegócio, nosso programa é um programa bastante focado aí no agronegócio, e existe uma revolução em curso, e esses investimentos significam um aumento de produtividade extraordinário, né, Arthur? Sem dúvida, né? Tem vários setores, existem estudos sobre isso, né? Na agropecuária, por exemplo, a gente tem projeções de 9% a 20% no aumento do valor bruto de produção agropecuária, no VBPA, né? Mas também muitos outros setores, setor hospital, setor medicina, setor industrial, o setor, a gestão urbana, né, também é uma área que pode ganhar muito a partir disso, você conseguir entregar um serviço melhor para as pessoas, gastando menos. Então, só para se ter uma ideia, a projeção é de que o 5G traga 1 trilhão e 200 milhões de dólares em termos de ganho econômico para o Brasil em 15 anos. Isso é bastante significativo. Isso tudo é aumento de produtividade, aumento de PIB gerado pela tecnologia quando ela penetra nos seus diversos setores. Você está otimista? Como é que está o cronograma dessa história aqui? A gente está seguindo para o fechamento da nossa prosa aqui. Eu queria que você falasse disso. Carlão, estou bastante otimista, até mesmo porque hoje, na verdade, né, agora, no final no dia 24 de setembro, foi o dia em que a Anatel deliberou sobre o edital definitivamente, e de forma que o edital será publicado no dia 27 de setembro, e o leilão ocorrerá no dia 4 de novembro, né? Sendo que as primeiras metas de cobertura com o 5G já ocorrem, já vencem em julho de 2022, 31 de julho de 2022. Então, com isso, a gente vai efetivamente colocar o bonde nos trilhos e começar a receber todos os benefícios dessa tecnologia, né? Tanto por meio dos investimentos diretos, né, das operadoras que precisam cobrir o interior, como em função dos transbordamentos econômicos desse investimento, quer dizer, como as pessoas se beneficiam desses investimentos para as suas empresas, para os seus negócios, para a sua casa e assim por diante. Maravilha. Querido, olha, foi um espetáculo aqui, eu agradeço a sua disposição de falar conosco aqui. Você pode levar um abraço para todo mundo do Ministério, dizer que aqui o Fala Carlão está sempre à disposição. Aqui é um programa que a gente está sempre falando de notícia boa. O nosso copo aqui é sempre meio cheio, viu, Arthur? Obrigado, Carlão. Foi um grande prazer conversar com você. É isso aí, gente. Esse foi um grande Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio. A gente falou aqui com o secretário Arthur Coimbra, ele que é o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações e que está trazendo para nós essa notícia tão maravilhosa que a gente vai transformar as telecomunicações, transformar a internet. Vem a internet das coisas, você vai poder botar no seu trator, na sua colheitadeira, vai ficar um negócio chique demais, não vai não, Arthur? Vai. E vai economizar bastante insumo e vai produzir cada vez mais gastando menos. É isso aí, gente. Obrigado a você pela audiência. Se você estiver no canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.